Muito bem-vindo a essa aula aberta do Código TET, o melhor curso de desenvolvimento pessoal do Brasil. Você já me conhece, eu sou Klaus Ehrenberg, sou seu professor de desenvolvimento pessoal, educação financeira e filosofia zen. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de lives sobre a criação de hábitos. Essa aula aqui foi pedida pelo pessoal do Instagram para poder construir e eliminar hábitos negativos e construir hábitos positivos na sua vida. Se você já assistiu a aula anterior, a aula sobre propósito, você já percebeu a necessidade basilar de você ter uma coisa muito sólida a ser seguida. Lembrando que essa aula aqui ela vai ficar gravada para o pessoal do curso do TET. Quem tiver interesse, e se inscreva aqui, o link está na minha bio. Você não vai se arrepender. São mais de 100 livros de desenvolvimento pessoal, são mais de 80 aulas gravadas e mais de 17 horas de conteúdo e de maneira vitalícia. Pois muito que bem, vamos dar continuidade. Essa aula de hoje ela é voltada para a criação de hábitos positivos. Na aula anterior nós falamos sobre a necessidade da criação do propósito. Essa aula nós vamos colocar os hábitos positivos na sua vida. Eu vou te passar um passo a passo para você conseguir colocar hábitos positivos. Concomitantemente, você vai acabar retirando os negativos da sua vida e colocando apenas os positivos. Essa aula aqui ela precisa ser feita nessa sequência muito específica, pois caso contrário seria totalmente inócuo. Entenda o seguinte. Se eu colocasse a aula que vamos aplicar amanhã, sobre retirada de hábitos negativos, sem colocar os positivos antes, basicamente você iria ficar com um vácuo temporal na sua vida. Você não iria conseguir colocar nada positivo. Você iria tirar os negativos e não iria ter nada positivo no meio. Concomitantemente, você iria tirar isso e acabar colocando novos negativos. Pois essa aula aqui, muito específica, ela é voltada para você conseguir colocar hábitos positivos na sua vida. Muito que bem, eu não vou tomar muito seu tempo, mas vamos ser uma aula bem rápida e bem prática, tá bom? Quando você tiver o seu propósito, que nem nós falamos na aula anterior, um propósito bem definido, escrito no papel, algo a ser seguido, você vai dividir ele em objetivos, subobjetivos e pequenas metas. O propósito é aquilo que te faz levantar da cama todos os dias. É aquilo que te faz sair da cama e conseguir realizar as coisas que você precisa fazer. Você já tem um propósito bem definido, pode ser cuidar da sua família, enriquecer, ter um corpo saudável, não importa. Você já tem aquele propósito bem definido, que nem nós falamos como fazer. Depois, agora você vai colocar objetivos a serem alcançados. E esses objetivos, repetidos de maneira contínua, paulatina e diária, vão levar você a esse propósito. Pode parecer simples o que eu estou falando e a maioria das pessoas nunca vai entender. Mas você que está aqui, você que está percebendo essa nuance, você vai conseguir aplicar ele na sua vida de maneira real. Então presta muita atenção no que eu estou falando, fica até o final e acompanha a linha de raciocínio. Eu quero que, acabando essa aula aqui, você aplique 100% do que eu estou falando. Eu garanto que você terá uma mudança real na sua vida. Muito que bem, vamos lá. Propósito definido, objetivos colocados. Um propósito, vamos imaginar, vamos colocar uma hipótese, você quer ter o propósito de ter um corpo saudável. Seu propósito está bem firme aqui, está sólido. Klaus, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter energia, quero ter disposição, quero ter mais humor, quero um corpo saudável. Beleza. Vamos separar agora como você chega nisso. Objetivo. Chegar lá, você precisa ir para a academia, por exemplo. Então vamos lá. O objetivo agora é ir para a academia. Seu propósito está aqui, o objetivo está aqui. Beleza, Klaus. Como que eu faço para alcançar esse objetivo? Primeira coisa, aí você divide em pequenas metas. Metas e submetas. Quero ir para a academia. Beleza. Se matricule. Opa, então nós vamos indo. Beleza. Estou matriculado, Klaus. Agora estabeleça uma pequena meta, uma submeta. Quero ir 4 vezes na semana. Beleza. Como você faz isso agora? Seu propósito, ter um corpo saudável. Seu objetivo, ir para a academia. Sua meta, ir 4 vezes na semana. Agora submetas. Como que nós vamos atingir essas submetas? Você vai colocar no papel, que nem eu já falei. Coloca o propósito, coloca tudo. E agora você vai colocar pequenas coisas para facilitar
esse seu objetivo e essas metas e essas submetas. Propósito, corpo saudável. Objetivo, academia. Subobjetivo, 4 vezes na semana. Meta, como eu vou atingir isso? Vamos imaginar o seguinte: se você mora numa cidade grande, que nem eu morava em São Paulo, você deve ficar muito tempo no trânsito e é cansativo. Então estabeleça, por exemplo, depois no papel, que horas você vai para a academia. Klaus, eu consigo ir de noite, depois do trabalho. Beleza, já coloca no papel. Que horas você vai? Eu vou exatamente às 7 da noite. Beleza, aí coloca no papel de novo, uma submeta. Quanto tempo você vai ficar na academia? Cláudio, eu consigo ficar 1 hora. Maravilha, uma outra submeta. Para isso você precisa do quê? Cláudio, eu preciso de roupa de academia. Beleza, mais uma submeta. Quando que você vai usar, como que você vai usar essa logística agora? Então, entendeu o que eu quis dizer? Estou usando a academia só como exemplo. Você coloca pequenas metas e submetas para atingir o seu objetivo, que depois vai levar você ao seu propósito. Eu vou dar um exemplo meu. O meu propósito, já falei, era ter um corpo maravilhoso para poder ajudar as pessoas, ter saúde e conseguir ajudar as pessoas. Meu objetivo, eu tenho que ter um corpo forte, firme, saudável, para poder realizar o meu propósito. Beleza, para isso eu coloquei na minha cabeça, vou fazer todo dia 50 abdominais, vou fazer abdominal todo santo dia. Então aqui, uma submeta, um subobjetivo. Como que eu fui atingindo essas metas? Hoje eu faço 50 abdominais todo santo dia. Isso está no código TED, você pode ver lá a hora que você quiser. Como que eu faço isso? Como que eu comecei isso? Eu comecei colocando pequenas submetas. Todo dia eu comecei fazendo 5 abdominais. E depois de um tempo, 10. E depois de um tempo, 15. E assim sucessivamente, até atingir a marca que eu queria de 50. Esse é o meu objetivo. Fazer todo santo dia. O hábito, ele é uma ação realizada de maneira contínua e proposital. Caso contrário, ela se torna um vício, que é o hábito negativo. O hábito positivo é uma ação realizada continuamente de maneira proposital. Ou seja, você tem um propósito com aquela ação. Entende o que eu estou falando? Pode parecer muito simples isso, mas é muito profundo. Se você entender isso de maneira bem real, você vai perceber que não é tão difícil. Você tem uma coisa muito objetiva e vai fazendo pequenas submetas. Atingir uma pequena meta, aumenta ela. Atingir uma pequena meta, aumenta ela. Atingir uma pequena meta, aumenta ela. E assim você cria o hábito. Aí que entra o pulo do gato. Qual que é o segredo real? Se você quiser fazer grandes metas, muitas coisas ao mesmo tempo, muitos objetivos, você não vai realizar. Se você nunca fez nenhuma abdominal diária, não pense que você vai fazer 50, uma paulada só. Não vai acontecer. Você pode até fazer num dia, estou super motivado. No segundo você não faz. Então, o segredo, o pulo do gato, para você conseguir fazer isso, depois de colocar no papel, fazer toda essa escadinha, quando você chegar naquele ponto, de lá embaixo, Klaus, eu consigo fazer 3 abdominais. Beleza. Vai lá, faz 3. Durante muito tempo, faça, mantenha-se compromissado a isso aí. Todo dia 3 abdominais. Quando você perceber que consegue fazer mais, Cláudio, eu consigo fazer mais. Sabe o que você faz? Mantém nas 3. Continua com as 3 só. Cláudio, mas eu consigo fazer mais. Não importa. Você tem que dar um jeito de hackear o seu cérebro. Você ficar com aquele desconforto, sabendo que você poderia fazer mais, isso vai te motivar a fazer mais logo logo. Fique um tempo abaixo daquilo que você poderia. Depois, quando você estiver sentindo uma dor absurda, sabendo que poderia fazer mais, aí você pula para o 5. Começa com 3, aí depois, Klaus, eu consigo fazer mais, eu consigo. Quando você se tornar insuportável, aquela pequena meta objetiva que você fez, você saber que pode ultrapassar e não está ultrapassando, aí você ultrapassa ela. Aí você coloca 5. Klaus, eu estou conseguindo fazer 10, mantém no 5. Mas eu consigo. Não importa. Mantém no 5. E fica lá de novo, batendo. Você sabe que pode fazer mais. Mas é para você controlar o seu cérebro para não fazer. Esse é o grande segredo. O pulo do gato é esse. Eu já falei. Você vai fazer a separação, você vai colocar um pouco aqui o seu propósito, o seu objetivo, meta, submeta, até chegar lá embaixo. Quando você chegar lá embaixo, começa devagarinho e bata no teto várias vezes. Saiba que você pode ultrapassar esse teto. Mas mantenha-se lá. Mantenha-se lá até que se torne tão insuportável não ultrapassar aquela meta
que você vai ultrapassar naturalmente. Eu garanto, os seus hábitos positivos serão feitos através disso. O curso do Código TET, ele é voltado para você trabalhar a sua mente para criar hábitos. Tanto hábitos financeiros, hábitos saudáveis, não importa. Você chega num determinado platô que você acabar ultrapassando ele sem sofrer. O sofrimento é não passar o seu limite. Entende o que eu quero dizer? Não é tão difícil isso. Assista essa aula de novo, mas se você não assistiu a primeira aula, assista ela. Ela vai ficar disponível para o pessoal do curso de maneira vitalícia. Assista ela e vá reaplicando. E vá assista depois essa aula de novo. Pois muito que bem, para a gente conseguir finalizar essa aula aqui, que é uma aula bem simples e objetiva, bem rápida, você tem um propósito. Para você conseguir colocar hábitos positivos na sua vida, você tem que ter um propósito firme, muito bem definido. E para atingir esse propósito, você precisa de pequenos objetivos. Um objetivo está muito específico, você divide ele em meta, submeta e submeta. E a partir disso, quando chegar lá embaixo, a pequena da meta, para você conseguir ultrapassar ela, quando você atingir ela, antes de ultrapassar, sinta-se desconfortável em não ultrapassar. Aprenda a suportar aquela coisa de Klaus, eu consigo, mas mantenha-se lá. Até o momento que você não consiga mais não ultrapassar ela. Eu garanto, você vai conseguir colocar hábitos positivos na sua vida. Tudo que você fizer, de maneira objetiva e contínua, vai te gerar resultados positivos. Caso contrário, se você não tiver essa objetividade para chegar lá onde você colocou, você vai simplesmente se levando por um vício. E o vício é o hábito negativo. Na aula de amanhã nós vamos te ensinar como tirar os vícios. Mas essa aula eu quero que você aprenda a colocar os seus hábitos positivos. E a maneira real de fazer isso é colocando os propósitos, colocando tudo que eu falei, batendo lá embaixo e se focando. E, concomitantemente, você tem que facilitar os hábitos positivos. Se você não facilitar eles, esses hábitos não vão ser realizados. Como eu falei, o exemplo que eu dei da academia. Se você fica no trabalho, vai e volta, e você, por exemplo, você precisa ir para a academia, mas você tem que subir no seu apartamento, pegar a roupa, e depois descer, você não vai. Você não vai. Eu estou dando um exemplo prático meu. Eu trabalho o dia inteiro na rua, eu tenho meu negócio, tenho estacionamento, tenho minhas coisas. Se eu tiver que voltar para casa, pegar a roupa, descer o elevador, entrar no carro e ir para a academia, eu não saio. Eu deixo a roupa da academia no porta-mala. É uma facilidade. Você tem que facilitar os hábitos. Klaus, eu quero beber água, eu quero beber mais água. Então comece aos poucos, comece devagarzinho e deixe a garrafinha de água perto de você. Facilite esses hábitos. Caso contrário, você não vai facilitar, não vai ter como você fazer os hábitos positivos. Para você realizar esses hábitos, você precisa facilitar eles. Imagina você toda vez que for beber água, você tem que ir lá, abrir o armário, pegar um copo, encher e beber. Não, deixa a garrafinha próxima. Quer ir para a academia? Deixa a roupa próxima. Quer ler mais? Deixa o livro próximo. Deixa visível. Aprenda a facilitar. Conforme você vai fazendo isso, você vai otimizando o seu tempo, otimizando o seu espaço e assim conseguindo colocar rotinas produtivas e boas na sua vida. Caso contrário, você vai apenas se deixar levar pelos vícios e hábitos negativos. Na aula de amanhã nós vamos ensinar como retirar os hábitos negativos. Tá certo? E essa aula, como eu disse, vai ficar gratuita, vai ficar para o pessoal do curso do TET, o curso Código TET 21, e vai ficar disponível de maneira vitalícia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está na bio, maravilhoso. É o melhor curso de desenvolvimento pessoal do Brasil. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com você. E amanhã, 8 horas, vamos fazer a nova aula aqui no Instagram mesmo. Forte abraço.